Olá, amigos do Mundo Pet, bem-vinda ao História de Patinhas. Hoje a gente tem uma participação especial da Mel. A gente também está aqui com o doutor Rafael e a doutora Renata e a nossa irmã Vete, doutora Patrícia, para a gente conversar um pouquinho sobre cardiologia e ortopedia. Assunto interessante, viu? E ó, eu tô achando que a gente vai ter uma consulta aqui ao vivo. O que você acha, doutora Patrícia? Eu sei. Gente, é muito bom ter vocês aqui de novo. Como prometido, voltamos com o Rafa e com a Rê. Nós vamos começar um pouquinho falando da parte de ortopedia, porque a Ká, nossa irmã, ela tem a Mel. Lembra que eu contei? A Mel Spitz. Ela tem a luxação de patela. Até então, eu diagnostiquei aqui atendendo, não faz muito tempo. E agora a gente tá com o Rafa aqui. Eu falei, Rafa, você topa ficar? Vamos ficar aqui pra gente ver por que a gente fala isso, na verdade. São muitas raças, e o Rafa vai poder explicar melhor, que na hora da clínica, a gente acaba diagnosticando luxação de patela. E aí, muitas vezes, opero, não opero, o que eu faço? E a questão da Ká foi uma questão importante pra gente. Paty, e aí, opero, não opero, o que eu posso fazer, o que eu não posso? Então, por isso que a gente trouxe a Mel aqui junto, pra gente poder falar com ela, com a Ká e com a Mel e com o Rafa, pra ver o que a gente vai fazer. E aí, Rafa? Vamos lá. Eu tenho várias perguntas. Eu nunca estive na frente de um veterinário ortopedista, né? Queria saber por onde eu começo, porque eu tenho várias histórias para contar de como que ela, de tudo que eu sei que ela não podia fazer e que ela faz. Que a parte falava, não pode subir escada. Aí eu, querendo ou não, ela acabava subindo, me seguindo, né? Uhum. Como que você começa? Contando o histórico ou já analisa de uma vez ela? Como que é? Primeiro, o histórico. Pergunta a idade, quantos anos ela tem? 4, né, Paty? Tem 4 anos? 4 anos. Tá. A primeira queixa do tutor sempre é, quando é luxação de patela, ou o animal não apoia a pata, ou ele apoia de vez em quando. Eles contam pra gente que, de uma hora a outra, começa a mancar, e depois de uma hora a outra, para de mancar como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, essa é a principal característica da alteração da luxação de patela. Por que eu falo isso? Quando o animal tem algum problema que gera dor, alguma outra alteração, ele vai mancar o tempo inteiro. Então não é comum ele começar a mancar de manhã, depois do nada para e anda normal, depois volta a mancar. Isso é devido à luxação de patela. Eu, no caso da Mel, eu não sei. Às vezes eu acho uma coisa, a Paty acha outra. Pra mim, ela anda normal, aí do nada ela manca um pouquinho. Eu acho que a Paty acha que ela manca quase o tempo todo, não é? Não, ela claudica super pouco, ela manca pouco. Mas assim, Rafa, ela normalmente, agora o Rafa, depois se ele puder examinar ela pra gente, Sim. até pra mostrar pros tutorinhos, né? Faz tempo que eu não palpo ela, não sei nem como é que tá a musculatura. Não sei se ela poupa mais ou não. Quando você olha, no modo geral, parece que ela tá andando bem, né? Tem animais que nem manca. Ela manca um pouquinho. Às vezes ela manca, mas é isso. Às vezes manca mais, às vezes manca menos. Tem vezes que a gente nem percebe. Mas eu sei que ela tem uma questãozinha. A Paty já sempre alertou, falou, cuidado, né? Quem tem esse tipo de quadro, o ideal é não subir e descer a escada. Uhum. Só que assim, pelo menos no meu estilo de vida é impossível. É essa a orientação mesmo? Ou... Na verdade, a orientação que eu sempre passo não dá pra gente ficar 24 horas por dia atrás do animal. Não tem como, tá? Se ela sobe e desce a escada com você 10 vezes por dia, você conseguir reduzir pra 3, 4, tá ótimo. Você reduziu 60%, 50%. Porque não dá pra gente ficar atrás do animal 24 horas por dia. Sim. Não existe isso. Por exemplo, você mora aqui na sua casa. Se o seu quarto é no andar de cima, você vai dormir, ela sobe a escada com você, não tem problema. Acordou, desceu com você, não tem problema. O que não pode é você... O dia inteiro. Vou no quarto buscar alguma coisa, ela vai com você e desce. Vou lá em cima fazer tal coisa, ela vai com você e desce. Essas coisas não precisa. O que a Paty fala muito, né, Paty? A Paty ajudou a gente aqui, colocou Paty e o Fábio, né, colocaram uma gradezinha bem na escada, tanto em cima quanto embaixo, para evitar que ela suba o mínimo possível, Isso. né, e que às vezes a gente acaba mais desatento, aí sobe um pouco mais, aí também não sei como é que isso impacta, né, o exercício mais...
um dia que ela subiu mais vezes, a gente consegue sentir ou também não necessariamente é uma verdade? Pode ser que ela subiu e desceu 20 vezes a escada e ela não vai mancar nenhuma vez. Pode não mancar nenhuma vez. Não, Nesse tipo de alteração, pode não apresentar nenhum sinal clínico. mas aí qual é o dano para ela mesmo? Tá. A luxação de patela, quando ela acontece, é como se fosse luxação. É quando a articulação sai do lugar. Que é a articulação do joelho, a patela ela fica no joelho. A função da patela é ajudar a flexionar e a estender. É para isso que ela serve. Uhum. Por que ele manca? Quando a patela sai da posição anatômica, da posição normal, é como se a pata dela tivesse travado. Ela não tem o mecanismo que faz a pata estender e flexionar, que é a patela. Então, quando a patela sai da posição dela, ela manca. Quando a patela volta, ela anda normal. Por isso que ela não manca por conta de dor, e sim por uma alteração mecânica da pata. Tá? Me perdi do que a gente estava perguntando. Não, quais são os danos, assim, tudo bem. Então, Lembrei. não necessariamente ela tem dor, mas Isso, ela tem mas- dificuldade de mobilidade, né? Isso, mas pode virar, pode ter dor mais pra frente no futuro. Porque a luxação de patela gera uma artrose, que é o desgaste da articulação. Conforme ela vai saindo e voltando do lugar, ela vai raspando numa posição errada. Entendi. Ela raspa fora da superfície articular. A superfície articular, ela é lisa, que é para a patela deslizar sobre ela. Quando ela está fora do lugar, ela raspa na parte do osso, gerando desgaste nessa região. E aí vai gerar dor para ela. Entendi. E isso, quando você fala a longo prazo, tem um padrão, mais ou menos, isso? Ou depende também de cada pet? Não tem o padrão. Tem animais que com 3 anos já tem artrose bem evidente, que a gente consegue visualizar no raio-x. Tem animais com 8, 10 anos que mostra esses sinais de artrose. Então não tem um período, uma idade exata para isso. Certo. E aí, vamos supor que ela tenha mesmo. Que opções a gente tem? É a cirurgia? É indicada, não é? Como que é feito? Não sei se você quiser também analisar ela para saber se tem mesmo ou não. Vamos Vamos avaliar, colocar aqui. porque a luxação de patela, ela tem 4 graus. Dependendo do tipo, do grau de luxação que ela se encontra, é um tipo de tratamento. É um tipo de cirurgia. Ainda tem 4 tipos de cirurgia, é isso? Não é... A luxação de patela, ela tem 4 graus. Dependendo Certo. o quanto que ela fica fora da posição anatômica, é 1 grau. Tendo esse diagnóstico com esse grau de luxação, a gente sabe qual técnica mais ou menos que vai utilizar. Uhum. Então, por exemplo, grau 2 é uma técnica mais tranquila, mais básica. Um grau 4 já é uma técnica mais avançada, que a gente precisa mexer com o desvio do osso, aí já é uma técnica mais... com planejamento mais difícil, precisa de tomografia. Então, por isso que cada grau de luxação é uma técnica que a gente precisa utilizar. Legal. Rafa, vamos Vamos ver, colocar aqui, vamos então, quem ver. sabe... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente vai tentar, tá? Rafa vai tentar examinar aqui, senão depois a gente coloca uns vídeos. Leia História de Patinhas com a consulta ao vivo, hein? Vamos lá, então. Patinha da Mel, a gente flexiona ela totalmente, estende. Essa região é a região do joelho, tá? Normalmente, a luxação de patela, ela é pro lado medial, pro lado de dentro da patinha. Existe a luxação lateral, que é um pouco mais rara de acontecer, mas acontece também, tá? Aqui você já viu que deu um tranquinho, que é quando a patela sai do lugar. Se eu giro a patinha dela pro lado de dentro, pro lado de fora, a patela volta pro lugar. Se eu giro pro lado de dentro, ela sai do lugar. Se eu giro para fora, ela volta pro lugar. Saiu, voltou. Em nenhum momento a Mel esboçou dor, reação, nada disso, tá? Então, para vocês verem que é uma alteração que não, nesse momento, não gera dor. Porque ainda não tem artrose, né? Não tem comprometimento de ligamentos, então assim, ainda ela tá bem. Isso. Por isso que a Ká acha que às vezes não precisava operar agora, não precisava fazer nada. Na verdade, a partir do grau 2 de luxação, é indicado correção cirúrgica, tá? E o dela estaria qual grau? Ela tá no grau 2. Vamos ver outro ladinho pra gente ver, Rafa. Vamos.
Ah, mas aí pode ter nas duas patas? Levanta um pouquinho, Rê, pra ele poder falar. Lógico que pode. Pode. Muita gente... Ó, lógico que pode. Tô ortopedista aqui falando, né? Ai, eu achei que era só em uma Pode ser patinha. uma pata só ou Ah. podem ser nas duas. Mas aí normalmente é nas duas da frente, nas duas de trás, ou também não necessariamente? Eles são igual a gente. As patas da frente é igual aos nossos braços. Cotovelo, ombro, pulso e as patas de trás, joelho, pé, igual a gente. Então, eles têm 2 joelhos, igual ao nosso, esquerdo e direito. certo. Tá? A pata da frente é cotovelo, então não tem patela. E não tem luxação. Ela pode ter, porque eu já vi alguns se mancar com a pata da frente, aí é outra coisa. Outro problema. Mas que não é Isso. de patela, claro, porque é a patela só na inferior, entendi. Isso aí. Tá. Então, a partir do grau 2 de luxação de patela, já é indicado a correção cirúrgica. A luxação de patela também pode levar a outros problemas além da artrose. Um deles é a ruptura do ligamento cruzado cranial, que é o mesmo ligamento que o jogador de futebol machuca. Então, a luxação de patela pode levar a essa alteração também. Tá? Então, por isso que a gente indica a correção da luxação para evitar outros problemas lá na frente. Ou seja, ela tem que operar. É indicada a cirurgia, mas para conforto e qualidade de vida para ela. E para evitar também, né? E evitar esses problemas. Sim. Legal. E a cirurgia é tranquila? Eu já sei que isso é bom em pós-cirúrgico, né? Que a Paty já falou no episódio anterior, que essa cirurgia é muito bonita. Eu quero saber como que é o pós, se é tranquilo para o animal, como funciona essa cirurgia. O pós-cirúrgico é muito difícil a gente falar para o animal não colocar a pata no chão, não apoiar essa pata. Isso não tem como. A hora que ela sentir confortável, ela vai apoiar. Então, a nossa cirurgia é feita pensando nisso. O apoio precoce da pata e que segure todo esse apoio dela, tá? Ela pode apoiar a pata no pós-cirúrgico, não tem problema. O que ela não pode, eu sempre falo 2 palavrinhas, esforço e impacto. Se você pensar em esforço e impacto, é tudo que ela não pode. Correr, escada, sofá, subir degrau. O que ela pode, teoricamente, fazer? Andar. Andar devagarzinho, coloca a coleira do seu lado, ela vai andar no seu ritmo, isso não tem problema, tá? Mais ou menos aí, a gente coloca um período de uns 30 dias de recuperação da cirurgia, dependendo da técnica utilizada. O grau de luxação da Mel, uns 30 dias de recuperação é o suficiente. Se fosse um grau mais elevado, aí o período de recuperação seria um pouco maior. Entendi. Mas teoricamente é simples a cirurgia ou não? Nenhuma cirurgia é simples, mas dentre as técnicas... é ótima. Teoricamente é simples, né? Voltei, gente. A Mel foi tomar uma água. Dentre as técnicas que a gente tem, o grau 2 de luxação, que é o dela, é um pouco mais tranquila comparado às outras, tá? Mas não posso falar pra você que é simples. Aí, Paty, e aí? Vamos ou não vamos fazer? Não, vamos fazer, lógico. Vamos fazer. O que você achou da outra pata? Igual. As duas no mesmo grau de luxação. Isso. Então as duas têm. Eu tinha palpado uma depois de um tempo, né? Aí eu falei, vou até ver com o Rafa, porque a outra também sai, né, Rafa? Isso. Mas aí faz as duas no mesmo dia? Ou tem que fazer uma depois da outra? Vamos lá. São condutas de cada um. Eu não gosto de fazer as duas no mesmo procedimento. Eu faço uma, recupera, faz a outra, tá? Tem colegas que fazem no mesmo procedimento? Existe. Não posso falar pra você que tá errado, mas vai de cada um. Eu prefiro fazer uma de cada vez para ter uma recuperação menos difícil, vamos falar assim. Porque se você opera as 2 patas ao mesmo tempo, ela vai ter que usar a pata para apoiar, para fazer xixi, para fazer cocô. E isso sobrecarrega mais as patas da frente, porque ela vai jogar o peso para as patas da frente. Tá? Então eu prefiro, faz uma, recupera, depois faz a outra. Legal. E falando de luxação de patela no modo geral em pets, né? A Mel é Spitz, mas existe uma lógica similar para os demais, as demais raças e etc? Ou é muito peculiar de cada raça e assim... Não, a luxação de patela é uma alteração congênita. O animal desenvolve essa alteração ao longo do crescimento. Não é uma alteração genética, hereditária, nada disso, tá? É congênito, o animal nasce. Por que eu falo isso? Quando o animal tem um grau de luxação mais elevado, ele tem um desvio do membro.
Então, o membro dela é como se formasse um arco. E através desse arco faz a patela sair do lugar. E isso acontece no crescimento animal. Então, o crescimento é o mesmo para todos. Então, não tem uma raça específica, tá? Lógico, as raças menores têm mais predisposição a ter luxação de patela do que raças maiores. Mas não quer dizer que a raça maior não possa ter. A gente tem menos probabilidade, mas existe. Foi que nem eu explico pra elas, às vezes elas estavam me perguntando, eu falei, como tem muitas raças, a gente sempre conta assim, por exemplo, um Golden. Dificilmente você vai pegar um Golden com uma luxação de patela congênita. Então, assim, aí você vai descartando. Um Border, ou de repente, você vai... tem as raças mais predispostas, isso não quer dizer que as outras não tenham. Tem umas que são mais traumáticas e outras que já tem um desvio normal. O Dash, até ia te perguntar, Rafa, por exemplo, ele tem um desvio importante, mas não necessariamente ele tem uma facilidade de ter luxação de patela, né? Porque o membro é um pouco mais curto. Então Mesmo que tenha um desvio grande, o membro sendo curto, a alteração não aparenta tanto. Igual um Spitz. Tudo bem que ele é pequeno, mas o membro, pro tamanho dele, não é curto não é tanto, curto igual um Dash. E eu tava pensando nisso esses dias, é bem interessante isso, né? Porque necessariamente só porque os membros... Não só isso, por exemplo, o Shih Tzu tem um membro exatamente muito tortinho, né? Tem. A gente sabe que tem um desvio grande e isso não predispõe a ter uma facilidade de patela. Alguns têm. É uma raça também comum de ter. Lhasa, Shih Tzu, Jura, Rafa? York, Spitz, Beaver. Tem bastante. Eu acho que o luxação de Beaver tá patela. tendo menos que o York. Eu não sei se você tá percebendo isso. Eu sempre tento comparar, né? Depois que o Beaver apareceu, o Beaver com o York, né? Porque eles são muito... Ultimamente você só tem encaminhado Beaver, então. E assim, então, porque talvez a gente tenha... A moda muda, né? Uhum. Infelizmente a gente tem isso. Então, assim, tipo, o York não tá tão assim, né? Mas eu percebo que como a gente tem muito Beaver, que os Yorks normalmente, desde filhote, eu já percebo que eles têm a luxação. E os Beavers, a maioria que eu atendo, faço vacina, eles não estão com luxação, vão até 1 ano sem luxação. Os Spitz, meio a meio, eu acho, pelo que eu atendo, luxação de patela e não ter, né? Eu acho que fica no meio a meio. Realmente, os mais desviados são os que têm mais. E os Dashes até pouco, sabia? Eu acho assim, no exame clínico, na época do desenvolvimento, da clínica, até 2 anos, eu até vejo pouco. Agora, Shih Tzu, pra falar a verdade, você pega muito Shih Tzu com luxação de patela? Tem sim. Nossa, eu vou ficar mais atenta nisso, porque eu acho que na nossa casuística lá a gente não tem tanto. Aliás, a gente quase não atende, né? Mas o Shih Tzu não era uma raça que eu falava que era tão predisposta. Preocupava mais com as dermatites, né? Com os problemas oftálmicos, enfim, com essas coisas. Mas a patela realmente não era um negócio que eu ficava muito ligada nessa parte, né? Uhum. O que mais que você lembra de raça que a gente tem que ficar mais atenta? Com relação à luxação de patela, todas essas raças menores têm predisposição. Lógico. Chihuahua tem? Chihuahua tem. Mas o Chihuahua, Rê, também menos. Eu que eu atendo muito Chihuahua, né? Eu acabo atendendo... Sabe por que eu falo menos ou mais, Rafa? Até quero tirar essa dúvida junto com todo mundo. Porque, assim, agora a gente tá esquecendo dos nossos lindos SRD. Vamos pensar nos da raça. O que a gente pensa? Dá a impressão que a raça já vem com problema. Mas é que existem raças que não tem como. É batata que você vai atender e ela vai ter um desvio da patela. E aí a gente pensa no Spitz, somente, no York, depois no Beaver. Eu nem colocaria Poodle, eu colocaria os 3, talvez. Você colocaria mais algum? Acho que os 3 hoje são os campeões de luxação de patela. E não necessariamente é porque, nossa, aconteceu alguma coisa, a criação foi ruim, onde eu comprei. Eu tento explicar isso pra eles, porque, tipo, tem uma predisposição da raça, Tem. e eu não consigo muito explicar como que a gente vai fazer isso, porque não necessariamente vai ser hereditário, porque mesmo que os pais não tenham, é uma raça predisposta a ter. Eu até comparo um pouco, que nem, por exemplo, o Boxer é predisposto a ter um câncer, não necessariamente os pais tiveram, né? Isso. E assim vai em outras raças. O Poodle ter catarata não é culpa da criação, não é uma coisa hereditária, é uma predisposição da raça, tem uma alteração nessa raça que vai poder ter. Não sei se você consegue explicar um pouco mais sobre patela, porque eles me perguntam muito, eu tento explicar, não necessariamente isso é um problema ou do canil que comprou, ou que adotou, ou que pegou na rua, enfim, que é uma alteração congênita. Isso. Vamos Tenta explicar um pouco, usar Rafa. um exemplo, Garrincha.
das pernas tortas. Começou. É a mesma coisa. É esse arco que se forma na pata do animal que faz a patela sair do lugar. Na verdade, não é a patela que sai do lugar. A patela está na posição correta dela. Quem sai do lugar é o osso quando ele faz o arco. É a base, é a casa da patela, então. Por é exemplo, o sulco. a patela, ela tá no eixo anatômico da pata. Tá? Então, quando o animal tem esse desvio do osso, a patela continua na posição dela. O fêmur faz isso aqui, ó. Quando ele faz esse arco, a patela tá na posição dela. Quem sai do lugar é o fêmur. Então é a casa da patela. Teoricamente Isso. é onde ela deveria estar alojada. A gente fala luxação da patela, mas não é a patela que está fora da posição. Quem está fora da posição é toda a patinha dela que saiu do eixo anatômico do eixo mecânico do membro. É. E é isso que eu tentei falar pra cá até no começo, que é isso. Não necessariamente, porque isso, o que a Cá me perguntou, isso acontece muito, que nem eu vou repetir de novo. Ai, Paty, será que eu entro em contato com os donos onde eu comprei a mel? Foi em Fortaleza, né? Foi em Santarém. Santarém. Pra falar que tem patela, eu falei, cara, não tem muita lógica você fazer isso, porque não é isso. É uma predisposição racial associada com uma alteração congênita, certo? Isso aí. Então, não necessariamente os pais, os avós vão ter de patela. Então, não é uma coisa que você tem que avisar um canil. E sim, cuidar da mel agora. É isso. É isso, né? Descobriu o problema, vamos fazer o melhor para ela. A partir do grau 2 de luxação, a gente pode conversar sobre questão de cirurgia, questão de fisioterapia. Fisioterapia ajuda bastante no pós-cirúrgico, tá? Mas a gente não pode tratar uma luxação de patela com fisioterapia. Isso é uma pergunta que A fisioterapia não é um tratamento, mas ela ajuda bastante. Ela não corrige, né? Isso, Ela pode avaliar, ela pode amenizar e a etc. única forma de colocar a patela na posição correta é com cirurgia. Não tem como. O pessoal da fisioterapia não fica bravo comigo. Não, a gente não mas fica. não tem como a gente pegar a patela na fisioterapia e colocá-la no lugar. Isso é impossível. Não dá. É só com cirurgia mesmo. A única forma de corrigir a luxação de patela é com cirurgia. Tá? Todo o restante vai ajudar. Mas não vai zerar o problema, não vai corrigir o problema. Viu, Mel? A gente E aí, precisa do Dr. Rafa, só mais um Rafael, pouquinho pra gente responder. Então, você falou sobre fisioterapia, né? Então, o que a gente pensa? Não é uma patologia que ela causa dor, não direta. De início, Não direta, não. porque não tem uma artrose ainda. E talvez também não tá alterando uma coluna de uma vida inteira com patela luxada. Você pode ter até um problema mais pra frente em termos de desvio para andar, coluna, Sim. assim, né? Mas não é o caso no momento, então não dói. Beleza. Quando a gente fala de fazer fisioterapia, seria só pro fato de, por exemplo, alongar esse membro que talvez ela poupe e a gente não perceba, fazer com que ela apoie esse membro que talvez ela poupe Isso. e a gente não perceba, para ele não perder essa musculatura. Então seria bem paliativo mesmo, né? A fisioterapia, ela ajuda tanto na atrofia da pata e na contratura da pata. Atrofia é quando o animal perde massa muscular. Tá? Então, a fisioterapia estimula o apoio da pata, estimula a usar esse músculo para voltar a ganhar esse músculo. A contratura é quando perde a capacidade de elasticidade do músculo. Então, quando a patela fica muito tempo fora do lugar, a gente não consegue voltar para o lugar sozinho. O grau 4, que é o mais elevado, existe uma contratura absurda da musculatura. Porque a patela está tanto tempo fora da posição que a gente não consegue, até na cirurgia dificulta colocá-la no lugar por conta dessa contratura. Porque a musculatura não deixa eu voltar ela para o lugar também. Então, a fisioterapia ajuda muito nessa parte. Essa parte de massa e de alongamento. Leandro, tem umas fotinhos aqui pra gente colocar, só porque a gente fala muito de joelho, se bem que a gente mostrou na... Eu mandei pro Rodrigo as fotos. Mas eu Depois acho que a o gente Leandro coloca colocou, depois a gente aqui. coloca, porque vai ser bem legal, porque a gente fala muito de joelho. Eu, na hora da consulta, quase fico de 4, né? Porque a gente tenta mostrar realmente aonde que tá a localização e o que a gente pode fazer. Tudo para tentar, amenizar o máximo possível, né? Aproveitando e falando das imagens, o diagnóstico da luxação de patela é no exame Isso é físico. importante. Uhum. Radiografia não é diagnóstico para luxação de patela. Ela ajuda a questão de desgaste da articulação com relação à artrose. Por que eu falo isso? No posicionamento, para fazer o raio-x do joelho, às vezes a gente tem que rotacionar a patinha para dentro, para fora, para deixar alinhado o membro todo pro raio-x, a patela volta pro lugar.
E quando faz o raio-x, a patela está no lugar. Uhum. Não necessariamente, não quer Sim. dizer que ela não tenha luxação de patela, tá? E o raio-x mostrando para mim a luxação de patela também não vai me dizer em qual grau de luxação que ela tá. O grau de luxação, a gente se baseia conforme a patela, quanto Exame mais clínico tempo também, a patela fica na posição normal ou fica na posição fora do suco, tá? É. Olha aí. tem Essa é uma imagem. técnica para correção da luxação de patela. Outra projeção, a gente vendo, dá para ver lá em cima a patela na posição normal. E essa é uma radiografia com a Luxada. patela fora do lugar. É bom só para entender, depois a gente pode, quando for passar, o local da patela, né, e que ela tá fora. Deixa eu Até se a gente mostrar pudesse aqui. mostrar com o dedinho. Aqui tá a patela, fora do lugar da posição normal. Volta aquela foto para mim, por favor. Volta uma, né, Andro, por favor. A gente pode até também, depois, botar mais uma. E Isso. aqui é a patela na No posição lugar. normal dela. Então, você vê ali, ela tá no meio, né, no meio do osso, que seria o local dela. Isso. Aí, se a gente voltar na outra, Leandro, aí o Rafa pode até mostrar ali, ó, desenha com o dedinho onde ela teria fora aqui, do ó. lugar aqui, ó. E aí, ela dentro do lugar, ela estaria onde, Rafa? Mostra ali pra O elas. lugar certo dela seria É aqui, ó. no meio. Isso, igual a outra. Muito legal. Nossa. Entendeu como ela tá fora? Tá vendo? Entendi, A Cá que não entendi. Eu entende não agora. Você vê, a gente falou É. até agora com vocês, mas às vezes vocês estão pensando, ai meu Deus, que loucura. Parece que você não mostra uma foto, a Cá não tava entendendo. É, com certeza. Agora você entendeu onde ela deveria estar, tá vendo? Patela é a antiga rótula, É, que a gente falava muito. que falava A antigamente. rótula, Hum. não é? Isso. O nome, hoje em dia, é patela. Mas você sabe que quando eu tô atendendo os tutorzinhos, eu falo, sabe a nossa rótula? Eu falo isso direto. Aí eu mostro assim, né? E falo, isso teria que estar assim, tá assim. E sabe o que é engraçado? Falam que o pet vem com alguns defeitos nossos, né? Pronto, você tem problema no joelho. Eu tenho problema no joelho. Aí, tá vendo? Tal mãe, tal Eu filha. falo, é impressionante, né? Aí ela também tem algumas coisas da personalidade que é muito parecida comigo. Bem chata. E quando eu peguei. E a Mel, ela veio, na verdade, pra gente, porque eu tava com uma bebezinha pequena, morando numa cidade, em Santarém, só eu, meu marido e uma bebê de 1 ano. E aí, meu marido passava o dia trabalhando, eu trabalhava de casa e sentia falta, assim, com a bebezinha, assim, de ter foi até logo depois, no meio da pandemia, mais ou menos, quase no final da pandemia, e sentindo falta da minha filha ter interação com animais, né, pequenininha e tal. E aí foi muito engraçado, que eu peguei a Mel e aí logo a minha filha estava começando a desfraldar. E a Mel, bebezinha, fazia xixi pela casa toda, né? Aí minha mãe falava assim, minha mãe foi visitar a gente, falou assim, aproveita que essa cachorra já tá fazendo xixi na casa inteira, tira a fralda da sua filha também. Aí a Mel aprendeu mais rápido, óbvio, né, a fazer xixi. Aliás, Foi isso mesmo, minha mãe falou, já tá um nojo essa caixa aí de xixi, já deixa ela xixi, também. cocô. Na verdade, foi ao contrário. A Lara aprendeu rapidinho a fazer xixi e cocô na privada, essa daqui ainda dá umas escapulidas. Mas vai fazer o quê? Né, Melzinha? Ô, Rê, ajuda a gente agora. A Catherine me perguntou, antes de começar, Paty, eu vou perguntar pra Rê, tô até antecipando. E aí, Spitz costuma ter problema cardíaco? O que eu faço? Quais são os check-ups? Eu falei, não, vamos pedir pra Rê. Não, Vamos costuma ver. assim, viu? Geralmente, né? Até pensando em cirurgia, é recomendado fazer os exames, né? Independente, idade, padrão racial, não importa. Mas hoje em dia, até por uma questão de moda da raça mesmo, né? A gente começa a ver as alterações mais frequentes. Então, Spitz, York, Shih Tzu, aliás, acho que são os campeões, assim, né? Que a gente mais atende e mais vê alterações. Antes, né? A gente tinha mais o Poodle, que era, pensando nas possibilidades de cardiopatia, também era um campeão ali também de diagnóstico. Mas hoje a gente vê menos e realmente o Spitz, né, o York, a gente tem observado mais a possibilidade dessas alterações. O que são essas alterações? Eles, vamos dizer que 80% do diagnóstico que a gente tem na cardiologia em si é uma alteração na válvula. Então, dentro do coração, nós temos 4 válvulas, né? Uhum. E a que a gente mais vê alterando é a válvula mitral. Então, é um processo degenerativo. Mas também não é uma alteração que adquire, né, de genético, né? Hereditária, tal. Exatamente. Ela também faz parte do desenvolvimento, na maioria deles. Mas a gente observa, às vezes o diagnóstico é muito cedo, 2, 3, 4 anos, como outros depois dos 10, né?
Mas são raças que a gente fica sempre de olho, sempre que vai precisar de alguma intervenção, de algum procedimento, a gente já pede os exames cardiológicos. E durante o exame físico mesmo, né? A gente tem esse hábito de auscultar os pacientes, né? Uhum. Então, o sinal pra gente durante a avaliação é o sopro. Então, você ali acompanha o paciente ano a ano para vacina ou para alguma coisa que tem no meio do caminho, né? Uhum. Tá sempre ali atento à ausculta, percebeu que tem um soprinho que não tinha, opa, vou fazer o ecocardiograma, vou fazer o eletro para ver se tá tudo bem. É isso que eu ia perguntar, qual que é os sinais de alerta? Não é físico, comportamental, é só Tem também. Tem também? É que tudo depende da evolução, né? Do grau que também nós estamos. Então, muitas vezes, esse diagnóstico mais precoce é durante o atendimento, que a gente percebe um soprinho ali discreto, né? Uhum. Mas se, porventura, né, às vezes é uma doença que começou a desenvolver mais rapidamente, não tinha nada, mas em 6 meses começou a ter e não voltou ao veterinário nesse período, a gente observa muito a tosse, né? Claro que as raças pequenas também têm a possibilidade de tosse por outros motivos. Então, colapso de traqueia, né, bronquite, eles são mais sensíveis, né? Então, na dúvida, tá tossindo, ó, vou levar no veterinário, vou fazer a avaliação física, vou fazer essa triagem e entender o motivo dessa tosse. Mas o principal sintoma é tosse, cansaço fácil, às vezes fica mais ofegante ali, né, mesmo que não tá calor. Então, se sentir essas alterações, ficar na dúvida, algo que está sendo permanente, é sempre legal ter essa avaliação. Foi assim com a boxer que a gente teve, né? Que ela cansava. Não. Lembra? Mas a boxer aí já é outra patologia que acontece. A Rê vai contar pra gente. Os animais de grande porte, assim, quais são as predisposições de patologia eles têm deles? uma predisposição maior, né, a ter as doenças do miocárdio. Aí já é diferente. O sinal clínico pode ser parecido, né? Porque tudo mexe com a parte vascular, né? E querendo ou não, coração, pulmão trabalha ali juntinho, né? Mas é diferente. Nos pequenininhos, a gente observa mais essas alterações de degeneração da válvula, que está internamente ali dentro do coração. E a parte dos grandes, a gente vê o processo de dilatação por conta da musculatura. Então, é da parte do miocárdio, é externa. Mas a gente não vê alteração da válvula, né, na avaliação do ecocardiograma. Como o coração dilata, ela pode se afastar, né, as cúspides que a gente fala, que abre e fecha das portinhas lá. E isso gerar um refluxo, gerar um sopro na ausculta ali do exame físico. Mas não é necessariamente uma degeneração da válvula. Então, o coração, ele dilata por um outro mecanismo, na parte muscular. Ô, Rê, então, se a gente fosse falar, né, agora, em termos de... Porque eu gosto muito de associar... Eu sei que tem um padrão, não tem? Para cardio, por exemplo. Que idade que é necessário fazer só eletro, anual ou não? E que idade é necessário fazer um eletro e eco, anual ou não? Depois eu vou te perguntar outra coisa. Tá. Independente de procedimento ou Independente só de de check-up? procedimento e de raça. Tá. Eu me guio muito pela avaliação física também, né? Então, por exemplo, tem raça. Se fosse só um check-up. Hoje a gente sabe que o cavalheiro, a gente fala que já nasce com a nasce tendo que predisposição fazer exame. pelo histórico que a gente já conhece, né? Então, nesse paciente independente, primeiro ano de vida já faz, porque é algo que você vai ter que monitorar. Então, é interessante a gente saber que essa doença pode existir, né? Que é muito mais frequente para eles. Porém, eu tenho um start, saber de como está evoluindo. Isso é muito importante, porque, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que vai passar com 8 anos, já com um remodelamento, né, uma sobrecarga ali daquele coração, necessitando de medicação, e eu não tenho nenhum exame anterior. Então, às vezes eu falo, olha, a gente vai começar a acompanhar daqui para frente. Eu não sei há quanto tempo essa doença está se desenvolvendo aí. Se está sendo rápido, se está sendo lento, e isso é individual para cada um. Então, pelo menos, nas raças que a gente sabe que tem uma predisposição maior, é legal ter esse exame independente do exame físico, vamos dizer assim. Eu tenho um start, eu sei que tá tudo bem com o primeiro ano. Aí, voltou no segundo ali para vacinar, tá lá na ausculta, não percebeu nada, até um exame que a gente pode postergar, mas sempre tem que ficar de olho. Agora, quando é para procedimento, não tem muito uma receitinha, né? Tem uns que preferem, tem menos de 2 anos, vou pedir só o eletro. Tem outros que pedem os 2, né? Tem alguns veterinários que pedem só o eco. Aí vai muito da avaliação física também. Mas, querendo ou não, são exames que trazem informações diferentes. Então, se eu tô ali auscultando e eu percebo que tem uma irregularidade de ritmo, apesar de ser aparentemente um ritmo normal, é interessante ter o eletro, né? Eu percebo que ele é mais bradicárdico, mesmo numa situação de atendimento que é um pouquinho mais estressante, então a frequência cardíaca já tende a mais baixinha, numa anestesia essa vai ser uma informação importante. Então, é também necessário um eletro, né?
Então, vai além de só ter um Vai diagnóstico de doença. Eu né, em tento si. sempre fazer um protocolo lá nas unidades, porque eu sei que a gente vai sempre auscultando, lógico, se a gente sim. auscultar alguma coisa diferente, a gente já recorre a vocês direto. Mas eu acho que deveria realmente ter uma rotina de exames, né? De acompanhamento, né? De check-up, porque às vezes a gente o ano passa assim, gente. É verdade. A hora que a gente vê, foi para uma vacina, de repente, será que a gente auscultou naquele momento? Tava conversando com o tutor, tava fazendo... Uhum. Eu falo assim, vamos tentar fazer realmente um check-up, né? Então, se for algumas raças, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, Com certeza. e talvez fazer isso anual. Uhum. E no modo geral, se o animal, a ausculta tá boa, do clínico, você tem tipo um padrão assim, você acha, não, pelo menos uma vez por ano, ou a cada 2 anos, com uma ausculta boa, sem raça predisposta. Sim, acho que a cada 2 anos. Depois máximo, né? dos 5 anos, 6, Aí, aí já é meio que obrigatório. Eu sempre Vamos falo que fazer acima como de parte 6 do anos, check-up, gente, é tudo todo ano, não Porque tem o que pra falar. eles, né, apesar de a gente não gostar dessa informação, o tempo é mais rápido do que pra gente, né? Ai, é Então, triste um isso ano demais. muda muita coisa, né? Então, mesmo aquela coisa, a gente fica de olho na função renal, na função hepática, ultrassom, mas o Se coração a ele é gente muito faz um importante. check-up na né? gente uma vez por ano, eles teriam que ser a mesma coisa, né? Teria que ser a mesma coisa. Ou até menos, né? Às vezes a gente fica pensando. Foi um tutorzinho que me falou assim: é um absurdo, imagina o exame de sangue do meu cachorro, o meu exame de sangue para cirurgia, eles falaram que dura até 3 meses, tal. Eu nem entrei muito em detalhe, mas eu falei, cara, para começar, o cachorrinho ele já vive menos, tudo para ele é menos, né? Então, assim, o meu anestesista pedir no máximo um intervalo de 1 mês, não tem que repetir, isso é uma coisa meio óbvia, né? Porque é diferente, né, gente? Então, a gente tem que pensar Que eu nisso. falo assim, da parte do ecocardiograma e do eletro, se você tem um laudo normal, você considerar, né, com a avaliação física junto, considerar normal por até 6 meses, até ok, né, dependendo do procedimento e tudo mais. Mas hemograma, né, o exame de sangue, ele é muito pontual. Para mim, mesmo que esteja o paciente que eu já tô acompanhando, que toma medicamento, eu não vou falar para ele fazer mês a mês. Eu falo, ó, vamos ver como que vai acompanhar a parte clínica, né? Os sintomas você vai me relatando. Daqui 3 meses, 4, a gente avalia de novo. Aí eu realmente preciso ver. Então, num paciente que não tem nada, falar de exame de coração até que pode ter uma durabilidade maior esse laudo. Mas exame de sangue é muito pontual, né? Então, de hoje para amanhã eu posso pegar uma gripe e mudar tudo, né? A gente não tem como realmente usar por muito tempo, né, esses exames. Gente, que aula, né? Meu Deus, arrasam, privilégio cara. Não falei aqui que com eles 3 arrasam. veterinários aqui tirando dúvidas, né, Mel? E espero que vocês de casa também tenham... Você tá querendo encerrar já isso? Ai, calma. Nossa, minhas irmãs são fogo, cara. Você Elas quer só ficar querem mais? encerrar. Não, a gente já, como fala, abusou demais dos doutores. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente direciona. Se vocês não se importarem, né, de interagir com a nossa Não, audiência. pode Não, e mandar as colocar dúvidas. o contato de vocês, eu faço questão total. Tudo Agradeço bem, né? o convite, Instagram. participar aqui do podcast. Foi uma ótima conversa. A É, gente adorou. Ai, Se tiver alguma obrigada. dúvida, pode mandar pra gente, a gente responde. Vamos ser parceiros? Quem sabe a gente pode fazer mais gravações pra gente poder ajudar. Só A convidar gente Top. quer ajudar, meu, né? Os A amigos gente do tem mundo muita pet, dúvida, cara, a gente tem muita né, coisa. Mel? E a gente Muita tem coisa muita pra dúvida falar, né? mesmo. Com certeza. Obrigada, viu, pela ajuda com a Mel. Quem Vamos puder, fazer por um favor, curtir nosso canal favor, também, hein? Colocar os comentários. Isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada mais uma vez por vocês virem também. Se vocês querem falar bom um tchau também pra alguém, é agora, ó. Família, beijos. Mandar beijo, abraço. Nós não somos a Xuxa, né? Mas se quiser mandar beijinho. Vamos lá, obrigada, gente. Aí, Obrigada. tchau, gente.